Meus amigos, isso não é mais um roteiro sobre silêncio. Não se trata de se afastar e torcer para que notem. Trata-se de puxar a cortina da mentira que te venderam, de que eles não se importavam, de que já tinham superado, de que você não foi suficiente. Não. Hoje vamos mais fundo. Isso é uma exposição psicológica, do tipo que não apenas te conforta, mas te desperta. Porque quando alguém continua te afastando repetidas vezes, apesar da sua verdade, apesar do seu esforço, apesar da energia que você levou para a vida dessa pessoa, não é porque você foi demais. É porque você foi o espelho que ela não conseguiu encarar. Você não os quebrou. Você os revelou. Você trouxe algo real, algo estável, algo que exigia que fossem honestos consigo mesmos. E a verdade é que a maioria das pessoas não está pronta para se encontrar de verdade. Eles não estão rejeitando você. Estão fugindo das partes deles mesmos que a sua presença despertou. É como oferecer um copo de água gelada a alguém que viveu respirando fumaça. Eles engasgam. Eles resistem, não porque seja ruim, mas porque é limpo. Você era limpo. Você era claro. E essa clareza queimou. Você precisa entender algo agora. Quando alguém finge não se importar, quando te afasta com silêncio ou traição, quando escolhe o ego em vez da conexão, isso não é paz. Isso é pânico. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. E é exatamente isso que estamos fazendo hoje. Estamos desmontando a mentira de que a rejeição deles tinha a ver com você. Nunca teve. Tinha a ver com a pressão que a sua presença colocava sobre o caos deles. Tinha a ver com o quão calmo você era em contraste com a tempestade deles. Você os lembrou do que não foi curado, do que não foi enfrentado. E em vez de se elevarem até você, eles recuaram com medo e disfarçaram isso de indiferença. Esse é o segredo que poucos admitem. A pessoa que machuca. Você não foi embora porque era fraco. Eles foram embora porque eram. Você carregava profundidade. E profundidade exige coragem. Corações rasos não conseguem sustentar isso. Eles não sabem como ficar em silêncio com o silêncio. Confundem amor com controle, conexão com posse. E quando você mostrou um tipo de amor que não pedia nada além de verdade, eles congelaram. Porque a sua honestidade não elogiava a máscara deles. Ela ameaçava. Então pare de se perguntar por que eles foram embora. Pare de pensar que, se você fosse mais isso ou menos aquilo, eles teriam ficado. A verdade é que eles te quiseram profundamente, mas o medo deles quis controle ainda mais. E agora essa batalha entre desejo e negação está acontecendo dentro deles. Eles vão esconder isso atrás de risadas. Vão disfarçar com novos rostos. Mas a paz não mora em quem trai a si mesmo. E se afastar de você foi uma traição a eles mesmos. Você não é a ferida. Você foi o remédio que eles cuspiram porque a cura tinha um gosto amargo. Você não perdeu nada. Você foi um presente recusado, e o preço dessa recusa aumenta a cada dia. Talvez você ainda não veja, mas por dentro eles estão desmoronando. Não porque você se foi, mas porque você não deveria ter sido aquele que escapou. E agora o silêncio que você deixou não é apenas espaço, é pressão. Então, fique ereto. Não com vingança, mas com visão. Você não está aqui para correr atrás de pessoas quebradas. Você está aqui para construir uma versão mais forte de si mesmo. Esse é o caminho do estoico. Calmo, claro, inabalável. Deixe que sintam o peso do que jogaram fora. Deixe que se sentem no fogo que eles mesmos acenderam. Agora respire, meu amigo. Não aquela respiração rasa que você vinha usando para sobreviver. Uma de verdade. Daquelas que descem no peito e te lembram que você ainda está aqui, ainda de pé, ainda se elevando. Porque depois de tudo que fizeram para apagar sua luz,
você ainda carrega a verdade nos ossos. E essa verdade agora é sua arma. Então, não leia isso e role a tela como se nada tivesse tocado você. Não faça isso consigo mesmo. Se ao menos uma frase mexeu com você, se você se sentiu visto, exposto ou finalmente validado, não guarde isso. Escreva nos comentários agora. Eu vejo a verdade. Diga como quem sente. Grave isso na pedra digital. Deixe o mundo saber que você não é mais enganado. Isso não é apenas um comentário, é uma declaração. Um ponto de virada. E se você ainda está comigo, se sua alma está vibrando com o fogo que só a honestidade desperta, então curta agora e se inscreva para ficar por perto, porque o que vem a seguir vai mudar tudo. Eles amaram o espelho, mas odiaram o reflexo. Meus amigos, vamos falar a verdade. Ninguém quer admitir que você não foi apenas uma pessoa na vida deles. Você foi um espelho. Não do tipo que se enfeita, não do tipo que se controla. Você foi do tipo que mostra exatamente quem a pessoa é, quando mais ninguém consegue. Você enxergou além da atuação, além do charme, além da imagem que eles queriam que o mundo aplaudisse. E quando olharam nos seus olhos, não viram apenas amor. Eles se viram sem máscara, sem filtro, sem cura. E isso os fez recuar. Eles não te afastaram porque você era demais. Eles te afastaram porque você era real demais. E o real não massageia o ego. Ele expõe. Você já se perguntou por que alguém que dizia se importar de repente ficou frio, distante ou cruel? Por que alguém que antes se iluminava ao ouvir sua voz passou a agir como se você fosse invisível? Talvez você tenha pensado, talvez eu tenha feito demais. Talvez eu tenha me importado rápido demais. Talvez eles precisassem de espaço. Mas a verdade, meu amigo, é mais profunda e mais sombria. Eles não estavam fugindo de você. Estavam fugindo de quem estavam se tornando na sua presença. Porque você não ofereceu apenas atenção. Você ofereceu elevação. E elevação exige responsabilidade. Exige crescimento. E crescimento assusta profundamente pessoas que vivem de atalhos e amores rasos. Quando alguém está acostumado a viver atrás de uma máscara, o amor verdadeiro parece um interrogatório. O seu amor não dizia apenas "eu te vejo". Dizia "eu vejo tudo em você e não vou embora". E embora isso soe romântico, para quem nunca se enfrentou, esse tipo de presença sufoca. Porque agora eles não podem fingir. Não podem se esconder atrás de distrações, falsa confiança, validação barata. Você os viu por inteiro. E isso os assustou mais do que te perder jamais poderia. Eles não foram embora porque você falhou. Foram embora porque você os revelou. E algumas pessoas preferem destruir uma conexão a sentar no desconforto do próprio reflexo. É como segurar um espelho diante de alguém que nunca limpou o rosto. No começo eles riem, fazem pouco caso, acham que está tudo bem. Mas quando o espelho não pisca, não elogia, continua refletindo o cru e o real, eles passam a odiá-lo. Não porque esteja errado, mas porque está certo. Você estava certo. E isso foi insuportável para eles. E aqui está a parte que ninguém te conta. Não é seu papel diminuir quem você é, para que alguém se sinta seguro na própria ilusão. Não é seu dever suavizar sua verdade para que o outro não precise encarar a dele. Você não veio ao mundo para ser fácil de engolir. Você veio para ser real. E ser real tem consequências. Alguns de vocês ainda perguntam: por que eles não puderam crescer comigo? Por que correram quando eu fui paciente? Quando eu amei de forma pura? Quando eu quis construir algo mais profundo? Deixe-me responder. Porque crescer dói. Evoluir custa. É mais fácil culpar quem segura o espelho do que admitir que se viveu fingindo o tempo todo. É mais fácil te chamar de intenso do que confessar que são rasos demais para te alcançar. É mais fácil desaparecer do que dizer:
Você vê em mim uma versão que eu não sei sustentar. É mais fácil ir embora do que mudar. E essa é a ironia cruel de tudo isso. Eles te quiseram. Ainda querem. Mas querem você sem a responsabilidade de serem realmente vistos. Querem sua luz, mas não as sombras que ela revela. Querem o conforto, não o chamado ao crescimento. Querem os benefícios do amor, sem o peso de se tornarem dignos dele. Por isso, amaram o espelho, mas odiaram o reflexo. E onde isso te deixa? Mais forte do que imagina. Porque a incapacidade de alguém se elevar não é seu fracasso. É a escolha deles. E por mais que você tenha amado, por mais potencial que tenha visto, você não pode arrastar alguém para o próprio despertar. A pessoa precisa escolher. Até que escolham, sempre encontrarão um motivo para te afastar, mesmo quando tudo dentro deles os puxa em sua direção. Mas ouça isso com clareza. A rejeição deles não é sua ruína, é sua revelação. Mostra que sua luz é intensa demais para mentes pequenas, que sua presença é pura demais para quem ainda vive de performance, que seu amor é inteiro demais para corações meio curados. Então, não internalize a distância deles. Não vista o silêncio deles como uma cicatriz. Você não foi descartado. Você foi divino. Eles apenas não conseguiram sustentar, e a ausência em que você está agora não é vazio. É espaço. Espaço para você se elevar, se curar, proteger sua energia e crescer até a versão de si que não espera que alguém finalmente reconheça o que sempre esteve brilhando. Você não é o problema. Você foi a pressão. Você foi o empurrão. Você foi a verdade que eles não souberam segurar sem quebrar. E quando eles olharem para trás, porque eles não vão lembrar das mensagens, das risadas ou das fotos. Vão lembrar do peso do seu olhar, do silêncio que dizia mais verdade do que todas as palavras deles juntas, da forma como se sentiram vistos e não souberam lidar. É isso que vão lamentar. É isso que vão desejar. Mas até lá, você não estará ao alcance. Não por crueldade, mas por clareza. Você não veio para cuidar de almas quebradas que têm medo da cura. Você veio para construir algo sagrado. E só quem está disposto a se encontrar na verdade merece ficar. Agora pegue esse momento, essa verdade, e grave no seu espírito. Eu fui o espelho. Escreva isso nos comentários agora. Não por eles, mas por você. Que isso seja o seu lembrete. Que seja a sua linha na areia. Fique comigo, porque o reflexo que eles temeram é apenas o começo da sua ascensão. O afastamento como reflexo, o medo disfarçado de poder. Meus amigos, aquilo que você achou que era rejeição pode ter sido algo muito mais frágil, muito mais assustado. Nem todo vai embora significa eu não te quero. Às vezes é medo, bem vestido, polido, usando a máscara da indiferença. Mas por baixo existe pânico, existe vulnerabilidade, existe o grito silencioso de alguém que acabou de perceber o quão fundo você conseguia alcançar dentro dele e não soube lidar com isso. Vamos escancarar essa mentira. As pessoas nem sempre se afastam porque não se importam. Às vezes, elas empurram você para longe porque se importam demais. E se importar faz com que se sintam sem controle. Você tocou lugares dentro delas que não eram tocados havia anos, talvez nunca. E esse tipo de profundidade não é suave. Ela parece perigosa porque ameaça os muros que construíram para sobreviver. Racha a armadura que usaram por tanto tempo que esqueceram que era uma armadura. Então, o que fazem quando as emoções ficam altas demais, quando a sua presença começa a aparecer exposição, quando a sua verdade começa a arrancar as máscaras da persona cuidadosamente controlada? Eles puxam o freio de emergência. Criam discussões por nada. Desaparecem por horas ou dias. Agem irritados, distantes ou frios. Mas não é porque não sentem.
é porque sentem demais. E a mente deles não sabe processar isso sem se agarrar a algo que possa controlar. E você, ali, com o coração aberto, intenções claras, lealdade e energia, se tornou imprevisível demais para o ego emocional deles. Não porque você fosse caótico, mas porque você era poderoso. Emocionalmente poderoso, espiritualmente estabilizador. E no mundo de pessoas feridas, esse tipo de força é confundido com perigo. Imagine alguém preso debaixo d'água por anos. Essa pessoa se adaptou à escuridão, aprendeu a respirar em pânico, e então, de repente, você aparece com oxigênio, com luz, com possibilidade. O que você acha que ela faz? Parece lógico pensar que nadaria em sua direção. Mas não. Ela entra em pânico. Se debate. Porque para ela, segurança é justamente aquilo que aprendeu a temer. Esse é o reflexo de afastar. É quando alguém escolhe controle em vez de conexão. Quando prefere se sentir forte e distante a vulnerável e aberto. Porque aprendeu, talvez na infância, talvez após um coração partido, talvez após uma traição, que amor é igual a perigo. Então, empurra com força e se convence de que manter o controle é se manter seguro. Mas o que não percebe é o que realmente está perdendo. Você não era uma ameaça. Você era a cura. Mas para quem vive em modo de sobrevivência, até o remédio pode parecer veneno. Então, não leve para o lado pessoal quando eles desapareceram. Não carregue o peso do medo deles como se fosse culpa sua. Não passe noites se perguntando por que a sua bondade não foi suficiente. Foi mais do que suficiente. Foi exatamente por isso que eles correram. Porque com você não havia espaço para fingir. E para quem é viciado em fingimento, esse nível de verdade é aterrador. Conexão real vem com risco. E nem todo mundo tem coragem de sustentar algo real. É mais seguro afastar aquilo que os faz perder o controle, porque no momento em que alguém admite que se importa, sente-se exposto. E exposição, para eles, parece fraqueza. Mas não é fraqueza, é força. E essa parte eles nunca alcançaram. Você não foi alguém que chegou forte demais. Você foi alguém que chegou com presença, estabilidade e profundidade. Eles não estavam prontos para isso, não porque você fosse demais, mas porque ainda viviam pequenos, ainda viviam na defensiva, ainda chamavam medo de força e evitamento de limites. Não deixe isso abalar o seu chão. Você não fez nada errado por ser real. Não fez nada errado por oferecer amor. O reflexo de afastar não é um reflexo do seu valor. É um reflexo do nível de prontidão deles. E agora que bateram a porta, agora que fugiram exatamente daquilo que um dia pediram ao universo, ficaram com o silêncio, com o espaço, com os ecos do que não souberam sustentar. Você não era a fraqueza deles. Você foi o despertar. Então respire, meu amigo. Fique firme nessa verdade e diga comigo. Eu não fui a ameaça. Escreva isso nos comentários agora. Carimbe com a sua alma. Isso não é mais sobre ser afastado. É sobre crescer mesmo assim. A vergonha de ser conhecido profundamente. Meus amigos, vamos ainda mais fundo, porque essa verdade corta abaixo da pele. A vergonha é um destruidor silencioso. Ela nem sempre grita, nem sempre se confessa. Às vezes, se esconde justamente por trás da pessoa que sorri para você enquanto te afasta. E a tragédia é que não foi a sua honestidade que os quebrou. Foi o reflexo deles mesmos na sua presença. Você os viu. Não apenas a versão que o mundo aplaudia. Não a versão cuidadosamente editada que mostram por aí. Você viu além da máscara. Viu a insegurança por trás da confiança, as feridas por trás das piadas, a culpa enterrada sob o charme. E foi aí que tudo mudou. Porque ser amado é uma coisa, ser visto é outra. Isso é raro. E é aterrador para quem nunca aprendeu a sentar consigo mesmo. Você não se apaixonou pelo potencial deles.
Você se conectou com a verdade deles. Você amou as partes não ditas. Você levou vida aos lugares que eles haviam abandonado há muito tempo. E por um breve momento, eles se sentiram nus de uma forma que não sentiam havia anos. Emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. E em vez de acolher essa crueza como uma bênção, algo mais escuro foi ativado: vergonha. Quando alguém não enfrentou a própria dor, quando passou anos construindo uma identidade para esconder o caos, não recebe bem quem enxerga além disso. Essa pessoa pune quem vê. Por quê? Porque lá no fundo acredita que não merece esse tipo de amor, esse tipo de atenção, esse tipo de misericórdia. Acredita, muitas vezes de forma inconsciente, que se alguém realmente a conhecesse, iria embora. Então, no momento em que você vê e fica, toda a estrutura de valor próprio desmorona. As defesas entram em curto e a vergonha assume o controle. A vergonha sussurra que ela não é digna de amor. A vergonha diz que você vai embora como todos os outros. A vergonha convence que o seu amor é uma armadilha boa demais para ser verdade. E em vez de agradecer, a pessoa se afasta, machuca, se fecha, sabota. É como uma criança que viveu por anos em um porão escuro. De repente, alguém entra e abre todas as janelas. A luz invade o espaço. Não é doloroso. É chocante. A criança não corre para a luz de imediato. Ela se encolhe. Cobre o rosto. Chora. Não porque a luz esteja errada, mas porque a escuridão virou casa. Você foi essa luz. E eles não estavam prontos para serem vistos. Alguns de vocês ainda estão confusos, ainda perguntando por que foram tratados como inimigos quando só queriam amar. Porque um amor que vê profundamente e permanece é território desconhecido para quem vive soterrado em vergonha. Você não os insultou, não os abandonou. Você apenas viu demais. E quando você vê a sombra de alguém sem recuar, isso confronta uma verdade que nunca foi enfrentada. Talvez sejam eles que sempre fogem. Mas me escute agora. Não deixe que a vergonha deles vire o seu peso. Não permita que o auto-ódio deles se transforme em dúvida dentro de você. Você foi a luz, não a mentira. Você foi quem permaneceu presente enquanto eles viraram as costas. E isso não te torna fraco. Te torna raro. Eles não te rejeitaram porque você falhou. Te rejeitaram porque você conseguiu. Você os amou de um jeito que tornou todas as defesas inúteis. E esse tipo de poder, esse tipo de visão sagrada, os aterrorizou. Mas não diminua quem você é para se tornar mais fácil de engolir para pessoas quebradas. Você não veio para deixar os outros confortáveis na própria negação. Você veio para ser um farol. Nem todos vão te alcançar, mas aqueles que estiverem prontos jamais esquecerão onde você está. Então, respire comigo. Fique na luz que você ofereceu e diga em voz alta: eu vi a verdade deles. Escreva isso nos comentários agora. Assuma. Grave isso na sua memória. Se isso te lembrou da sua força, curta e se inscreva para continuar comigo. Ainda não terminamos. Eles desejam você em silêncio, mas nunca dizem. Meus amigos, vamos ser brutalmente honestos sobre algo que corrói eles todos os dias, admitam ou não. Eles ainda querem você profundamente, em silêncio, com relutância. Eles te desejam em silêncio, e o silêncio é um lugar perigoso quando o desejo não tem linguagem. Não se deixe enganar pelos sorrisos falsos. Não se iluda com os destaques nas redes sociais, as mensagens casuais, a aparência de quem seguiu em frente sem sentir nada. Isso não é paz. É orgulho. É atuação. E por baixo disso, eles estão famintos. Eles pensam em você mais do que jamais admitiriam. Revivem momentos na mente, coisas que você disse, o jeito como olhava para eles, a calma que você levava para o caos deles. Mas em vez de dizer, engolem, fingem.
Porque querer você agora significaria confessar que erraram ao te deixar ir, que não souberam sustentar aquilo que pediram ao universo, que sabotaram exatamente o que secretamente pediam à noite. E o orgulho prefere sofrer em silêncio do que se ajoelhar diante da verdade. Já se perguntou por que alguém visita seu perfil, mas nunca fala nada? Por que ainda observa de longe? Por que você sente a energia dessa pessoa mesmo quando ela não está por perto? Isso não é imaginação. Não é desejo vazio. É gravidade espiritual. Conexões reais deixam marcas, e a sua presença deixou impressões que eles não conseguem apagar, não importa quantas distrações persigam. Mas aqui está a virada dolorosa. Eles te desejam e te evitam ao mesmo tempo. É como ter sede e orgulho demais para beber. Como ficar diante de uma fogueira numa noite congelante e virar as costas só para provar que são fortes o suficiente para suportar o frio. É isso que eles estão fazendo agora. Congelando, fingindo que não dói, convencendo a si mesmos de que fizeram a escolha certa, enquanto por dentro sentem falta do que abandonaram. Por quê? Porque admitir que ainda te querem seria admitir que sentem. E pessoas que fogem da vulnerabilidade fazem qualquer coisa para manter essa porta fechada. Eles flertam com outros, postam frases enigmáticas, mergulham em relações rasas e falsas. Mas nada disso se sustenta. Nada preenche. Porque você não foi apenas um capítulo. Você foi o livro que eles não terminaram de ler. E agora tentam substituir a história por uma versão mais barata. A verdade é que você não era difícil de amar. Você era difícil de enganar. Você não intimidava. Você revelava. E é isso que ainda ecoa dentro deles. Eles lembram do quanto se sentiam seguros ao seu lado. De como era fácil simplesmente ser. Lembram da profundidade da sua voz, da quietude da sua energia, do fato de que você nunca precisou gritar para ser ouvido. E agora essa ausência ruge na alma deles, mas não espere que confessem. Não espere pela revelação. Eles vão sentar com o desejo e disfarçá-lo de distância. Porque, para eles, o real é arriscado. O real exige baixar a máscara. O real exige assumir o próprio caos. E eles ainda não estão prontos. Ainda não. Veja, meu amigo, algumas pessoas preferem viver assombradas a se humilharem na verdade. Preferem sentir sua falta em silêncio do que te encarar com honestidade. Esse é o fardo delas, não o seu. Você fez a sua parte. Você apareceu. Você foi real. E agora a sua energia virou o padrão com o qual tudo o resto é comparado. E nada mais se encaixa. Então, deixe que desejem. Deixe que sintam sua falta em silêncio. Deixe que se engasguem com as palavras que o orgulho não deixa sair. Você não é mais o segredo deles. Você é o padrão. E o silêncio em que eles vivem não é força. É rendição sem dignidade. Agora respire comigo. Fique firme nessa verdade e diga: eles ainda me desejam. Escreva isso nos comentários agora. Grave isso na sua realidade. E se isso acendeu algo no seu peito, curta e se inscreva para continuar comigo. Porque desejo sem coragem é a maldição deles. Clareza. Essa é a sua coroa. Quando o ego luta contra o coração sangra em silêncio. Meus amigos, vamos chamar isso pelo nome: guerra. Não entre você e eles. É a guerra dentro deles. Uma batalha entre o ego que quer controle e o coração que quer você. E por enquanto, o ego venceu. Mas o coração está sangrando em segredo. Devagar. Constantemente. Eles escolheram o orgulho. Escolheram estar certos em vez de serem reais. Parecer fortes em vez de serem honestos. Talvez isso tenha parecido confiança para o mundo. Talvez até tenha enganado você por um tempo. O silêncio, a indiferença, o distanciamento.
Mas por baixo de tudo isso, não há paz. Há inquietação. Eles se punem por não terem sido corajosos o suficiente para sustentar algo real quando estava diante deles. É isso que acontece quando alguém escolhe o ego em vez da conexão. O aplauso satisfaz por um momento. A máscara permanece. Eles mantêm a vantagem. Mas depois, quando o celular está quieto, quando o sorriso falso cai, quando as conversas vazias começam a cansar, o arrependimento aparece. Não como um colapso dramático, mas como uma dor silenciosa que não vai embora. O ego quer vencer. Quer a última palavra. Quer parecer imune. Mas o coração só quer verdade. E quando a verdade é enterrada sob o orgulho, ela não desaparece. Ela fermenta. Vira aquela ansiedade da madrugada. Aquele sonho em que você aparece e eles não conseguem falar. Aquele vazio estranho que não sabem nomear. Não importa com quantas pessoas estejam. Eles disseram a si mesmos que estavam sendo fortes ao ir embora, ao silenciar, ao desaparecer, ao trair, ao fingir. Convenceram-se de que isso era poder, mas poder sem paz é punição. E agora eles vivem dentro dessa punição. Você pode achar que eles não sentem nada, que estão bem. Mas então, por que ainda assistem suas histórias? Por que perguntam de você a amigos em comum, mas nunca falam direto? Por que você sente a energia deles em ondas, mesmo quando não estão mais presentes? Por que o coração não segue em frente só porque a boca parou de falar? E a culpa não some só porque o pedido de desculpas nunca veio. Eles sabem. Eles sabem que erraram. Sabem que deixaram o ego dirigir e bateram na conexão que estavam construindo com você. Mas em vez de parar e reparar, seguiram adiante, cada vez mais longe de você, cada vez mais fundo na mentira. E aqui está o detalhe. Cada passo longe de você pesa mais, porque eles não perderam alguém comum. Perderam alguém raro, de energia rara. Isso assombra. Não porque você os persegue, mas porque eles não conseguem escapar da sensação de segurança que era estar com você, de ser visto, de ser acolhido, sem atuação. Agora vivem em modo de performance, sorrisos ensaiados, alegria filtrada, conversas seguras e rasas. Porque no instante em que mergulham fundo outra vez, você aparece na memória, no espírito, na consciência. Não como um erro, mas como um milagre perdido. Você foi aquilo que eles achavam que sempre teriam acesso. E agora que se foi, uma verdade dolorosa se revela. O ego venceu a discussão, mas custou a conexão que a alma deles realmente desejava. E esse preço ainda está sendo pago todos os dias. Mas não volte para curar a ferida que eles mesmos causaram. Não assuma o papel de curador quando escolheram ser destruidores. O crescimento deles não é mais sua responsabilidade. Você ofereceu presença. Eles ofereceram orgulho. Isso é deles. Agora respire e ancore essa verdade. Diga comigo. O ego perdeu tudo. Escreva isso nos comentários agora. Marque esse momento, porque enquanto eles sangram em silêncio, você se eleva em poder. Você não é a ferida. Você é a cura que eles rejeitaram. Meus amigos, vamos deixar isso claro agora. Você nunca foi a ferida. Você foi a cura. Você não foi a tempestade que os quebrou. Você foi o abrigo que eles se recusaram a entrar. E essa é a parte que eles nunca vão admitir. Nem para você, nem para si mesmos. Porque assumir isso significaria aceitar que não perderam apenas algo bom. Rejeitaram exatamente aquilo que diziam estar procurando. Você era a cura que afirmavam desejar. A paz que sussurravam quando ninguém via. O lugar seguro que imaginavam quando o caos dominava a vida deles. E quando essa cura finalmente apareceu, no seu olhar, na sua energia, no seu amor, eles não conseguiram sustentar. Não porque não fosse real, mas porque o real exige trabalho. E a maioria das pessoas quer a sensação de estar curada, não a disciplina de se tornar inteira. Vamos ser honestos. Curar dói.
Não é só autocuidado bonito, é confuso, é silencioso, é sentar com a própria sombra e perguntar por que se destrói exatamente aquilo que se deseja. E a verdade é que poucos estão prontos para fazer essa pergunta. Então afastam quem a desperta, sem dizer uma palavra. Você. Disseram que você era intenso demais, emocional demais, profundo demais. Mas o que realmente diziam era: você me obriga a me encarar e eu não quero. Acusaram você de exigir demais, mas o que você pediu foi honestidade, presença, maturidade, coisas que eles não estavam dispostos a oferecer. Não porque você não merecesse, mas porque não acreditavam merecer. Você ofereceu conexão. Eles se agarraram à fuga. Você falou com o coração. Eles responderam com defesas. Você era firme. Eles estavam com medo. Você deu amor. Eles devolveram medo. E quando o peso da sua clareza ficou grande demais para a confusão deles, eles cederam. Mas ouça bem. Você não fez nada errado ao oferecer cura. Não fez nada errado ao amar com profundidade. Se eles foram embora, se traíram, se desapareceram, se esfriaram aos poucos, não foi porque você foi demais. Foi porque você foi exatamente o suficiente. E isso os assustou, porque a sua energia exigia transformação. E a maioria prefere continuar quebrada a se abrir por completo. Eles não tinham medo de te perder. Tinham medo de mudar por você. Porque mudar exige responsabilidade, exige pedido de desculpas, exige esforço. E esforço é o que os não curados evitam a qualquer custo. Agora eles procuram, correm, se distraem, enchem o vazio com ruído, rostos e prazeres temporários que apenas anestesiam a dor. Mas nada permanece, porque no fundo eles sabem. Você não era o problema. Você era a possibilidade, aquela que pediram e afastaram, aquela que não estavam prontos para receber. Mas essa lição é deles, não sua. Você não é uma ferida para ser consertada. Você é um padrão a ser alcançado. Você não é um curativo. Você é o projeto. E se não conseguiram construir com você, isso não é seu fracasso. É o destino deles. Então permaneça firme, não amargo, não irado, apenas claro. Porque clareza é a forma mais silenciosa de poder. E a sua energia de cura não é substituível. Ela é sentida muito depois que você se vai. Agora respire, deixe essa verdade se acomodar no peito e diga comigo: eu fui a cura. Escreva isso nos comentários agora, não por eles, por você. Grave isso na sua história. E se isso te lembrou do seu valor, se devolveu força aos seus ossos, fique comigo. Porque enquanto eles correm da cura, você está se tornando a própria cura. A mudança de poder. Meus amigos, é aqui que tudo vira. É aqui que a energia muda. Você não é mais quem dá notícias. Não é mais quem chama, quem pergunta, quem tenta resolver, quem explica, quem suaviza o silêncio deles com a própria presença. Essa versão de você, a versão que eles tomaram como garantida, acabou. E o que fica no lugar? Não é uma lembrança, não é um momento. É um mistério. E mistério, meus amigos, sempre assombra. Você parou de correr atrás. Parou de tentar provar seu valor para alguém que era cego para isso. Parou de alimentar o ego deles com a sua disponibilidade constante. E agora você virou algo que eles não acessam, não decifram, não conseguem prever. Você virou o desconhecido. A pergunta sem resposta. O ciclo aberto na mente deles que não se fecha, não importa quantas distrações tentem. Eles antes se sentiam no controle perto de você. Sabiam como você reagiria, como responderia, o quanto se importaria. Mas não mais. Agora você está em silêncio, calmo, inteiro, firme. E no mundo deles, esse silêncio é ensurdecedor. Essa distância incomoda, porque ela não diz apenas eu fui embora.
Ela diz: você não tem mais acesso a mim. E é aí que a mente deles começa a correr. Por que parou de se importar? Com quem está falando agora? Por que está brilhando em silêncio? Eu importei de verdade para essa pessoa? E aqui está a verdade. Eles não estão só sentindo sua falta. Eles estão te estudando, observando o seu silêncio, analisando seus passos, tentando entender o que aconteceu com aquela versão sua que era tão acessível, tão previsível, tão disponível. Mas essa versão não sumiu. Ela evoluiu. Você evoluiu. Porque quando você finalmente recolhe sua energia, quando para de correr atrás, para de explicar, para de tentar consertar o que nunca foi sua responsabilidade, você não fica apenas ausente. Você fica poderoso. Porque agora cada movimento que você não faz, cada palavra que você não diz, tem peso. E esse peso pressiona eles de um jeito que a sua presença nunca conseguiu. Eles antes se sentiam seguros na sua presença. Agora se sentem inquietos no seu silêncio. Antes contavam que você ficaria. Agora contam os dias desde que você foi embora. Antes tratavam seu amor como garantido. Agora não conseguem parar de imaginar se outra pessoa está segurando aquilo que eles deixaram cair. E aqui vem a parte que corta mais fundo. Você não está mais emocionalmente disponível. Não porque odeia, mas porque se valoriza. Você percebeu que ser o ímã te drenava, sempre puxando, sempre esperando, sempre tentando manter tudo firme, enquanto eles fingiam que não ligavam. Então, você fez o impensável. Você parou, e agora o ímã virou mistério. Você não está aqui para ser previsível. Não está aqui para ser decifrado. Não está aqui para ser o colchão emocional de alguém enquanto essa pessoa flerta com o caos. Você é o desconhecido agora. E o desconhecido vicia. Chama eles nos momentos silenciosos, no meio da noite, no meio de uma conversa com alguém que nem estão escutando. O silêncio que você deixou fala alto. Você não é mais quem espera uma resposta. Você é quem eles queriam poder falar de novo, mas nem sabem como. E essa, meu amigo, é a mudança definitiva de poder. Não porque você jogou um jogo, mas porque você parou de jogar o jogo deles. Então, respire comigo agora. Deixe esse poder se acomodar no seu espírito e diga comigo: eu virei o mistério. Escreva isso nos comentários agora. Que isso vire sua nova identidade. Não mais quem correu atrás, mas quem eles não conseguem parar de pensar. E se essa mensagem acendeu algo aí dentro, se te lembrou do que o silêncio realmente significa, fique comigo. Porque o seu mistério só está começando. Deixe que eles se afoguem no desejo que negaram. Meus amigos, aqui é a parte em que você fica parado. Não porque é frio, não porque não tem coração, mas porque finalmente entendeu o seu valor e se recusa a entregá-lo de volta a alguém que só percebeu depois que perdeu. Deixe que se afoguem no desejo que negaram. Deixe que se sentem no silêncio que criaram. Deixe que sintam falta do que tinham, do que tocaram, do que provaram e escolheram jogar fora. Não volte, nem se vierem rastejando, nem se o pedido de desculpas vier embrulhado em lágrimas, poesia, promessas que deveriam ter feito quando você ainda estava ao alcance, porque você não era difícil de amar. Você era difícil de enganar. E quando alguém escolhe negação em vez de devoção, escolhe as consequências também. Quando eles te afastaram, não estavam rejeitando você. Estavam rejeitando crescimento. Estavam rejeitando cura. Estavam rejeitando a parte deles mesmos que só acorda quando alguém real entra. Eles não queriam responsabilidade. Queriam conveniência. E um amor como o seu nunca é conveniente. Ele chama. Ele confronta. Ele exige que as pessoas se elevem. E eles não estavam prontos para se elevar. Agora a fome chegou. Não aquela que passa com o tempo. Uma que corrói. Uma que aparece em músicas, em quartos silenciosos, no espaço ao lado deles, que ninguém mais consegue ocupar.
Porque não importa para quem corram, não importa o quão alto riam, não importa o quanto se enterrem em distrações, eles lembram. Não só de você, mas da versão deles mesmos que só existia quando você estava por perto. Essa versão se foi, e você também. Isso foi o que eles não calcularam quando deixaram você escapar pelos dedos. Que você não esperaria para sempre. Que o seu brilho ficaria mais forte na ausência. Que o seu silêncio falaria mais alto do que a sua presença jamais falou. Eles achavam que você era mole, que cederia, que correria assim que estalassem os dedos. Mas você não correu. Você evoluiu. Você se desligou. Você se elevou. E agora o maior castigo deles não é sua vingança, é a sua recusa. Recusa de jogar o mesmo jogo. Recusa de aceitar menos do que merece. Recusa de entregar sua magia a quem não conseguiu nem sustentar sua honestidade. Deixe que sentem nisso. Deixe que rolem suas fotos e se perguntem se ainda importam. Deixe que encarem seu silêncio como uma porta trancada sem chave. Porque a perda real não acontece quando alguém vai embora. A perda real acontece quando percebem que não podem voltar para aquilo que tomaram como garantido. E esse momento, essa queda de ficha, está chegando. Alguns de vocês ainda são tentados a responder a mensagem. Ainda são tentados a ir até a metade, a dar mais uma chance para provarem que mudaram. Mas eu te pergunto, eles mudaram por você ou mudaram porque te perderam? Se alguém precisa te perder para reconhecer seu valor, nunca esteve alinhado com ele desde o começo. Deixe que sintam o peso desse erro. Deixe que carreguem o silêncio que criaram. Deixe que se afoguem no desejo que negaram. Não porque você é amargo, mas porque você terminou. Seu amor não foi uma lição, foi um presente. Um presente raro. Um presente que abre a alma, expande o coração, revela a verdade. E agora ele voltou para você. E então, meus amigos, que esse seja o seu lembrete final. Você nunca foi o problema. Eles só não estavam prontos para a sua verdade. Escolheram orgulho em vez de presença. Ego em vez de evolução. E agora sentam, com o peso do que perderam. Mas você se levanta, se move, cresce. Se essa mensagem falou com a sua alma, não guarde para si. Curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe sua afirmação nos comentários. Fique comigo, porque a sua cura, o seu poder, o seu próximo capítulo, só está começando. Se você quer continuar fortalecendo sua mente e seu coração com a sabedoria estoica, o canal Motivação Estoica Poderosa é o seu lugar. Aqui você aprende a transformar silêncio em força e dor em clareza, dia após dia. Inscreva-se e siga conosco, porque o seu despertar não pode mais esperar.